Cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Com minha boca proclamarei a todas as gerações a tua fidelidade. Na vida cristã, a gratidão não é apenas expressa pelas bênçãos que recebemos, mas também é a certeza de que a fidelidade de Deus nos acompanha sempre, independente das circunstâncias do momento. Vamos cantar o hino 477. Especiais pra mim, tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Especiais pra mim, tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de sábado. Obrigado pela oportunidade de estar em sua casa de adoração. Obrigado pela chuva, pela vida. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estamos aqui, Senhor Deus, imperfeitos, mas confiando em nosso intercessor, que é Cristo Jesus, para que Tu aceite a nossa adoração, o nosso louvor. Esteja, Senhor Deus, com o pastor Estina, que irá mais uma vez partilhar o pão com cada um de nós. Prepara o nosso coração, a nossa mente, que possamos, Senhor Deus, aceitar a graça e que só ela é capaz de nos prover salvação. E que assim, Senhor Deus, possamos logo em breve estarmos todos juntos, aguardando a volta de Jesus. São essas bênçãos que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje, a única saída. Minha vida era a pior que se podia imaginar. Eu não tinha forças para lutar contra meu problema. Me entreguei completamente ao alcoolismo e caí no mundo das drogas.
mas eu tinha uma família, mulher e 3 filhos. Leonel, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais. Até quando você vai continuar nessa vida? Você está destruindo a nossa família. Você precisa parar de beber e de usar essas drogas malditas. Você está vivendo às custas do seu pai. Você não tem vergonha na cara, não? Tudo que eu ganho, você rouba de mim. Você pega das minhas coisas e gasta para comprar bebida e essa maconha. Você precisa se tratar urgentemente. Quer saber? Eu vou te internar numa clínica. E quando você sair de lá, se sair, eu não vou mais estar aqui. O nosso casamento acabou. Ela se cansou e foi embora. Levou os filhos e o que podia carregar. Foram muitos anos de tristeza, solidão e crise de abstinência. Me divorciei e fui morar com meus pais. Eles eram adventistas e oravam dia e noite pela minha recuperação. E comecei a receber estudos bíblicos e definitivamente parei de beber e usar drogas e me batizei. Amém. Naquela época, eu conheci na igreja uma pessoa muito bacana. Ela era o meu suporte emocional e espiritual. Namoramos e nos casamos, mas sabia que nossa vida não seria nada fácil. Nosso pastor na época, que sabia da nossa situação, pagou a inscrição para que eu e minha esposa fôssemos ao primeiro encontro do Seminário de Enriquecimento Espiritual com o pastor Miguel Pinheiro. Naquela oportunidade, entregamos nossas vidas nas mãos de Deus e rogamos a Ele que nos concedesse um emprego para que pudéssemos sair daquela situação de miséria e de fome em que nós nos encontrávamos. Naquele mesmo domingo, quando terminou o encontro, nós fomos embora de ônibus e sobrou apenas R$2. Com esse dinheiro, fui até uma banca comprar um jornal. Meu coração estava aliviado e fui para minha casa confiante numa resposta de Deus. Olha, Elinir, tem um anúncio aqui no jornal de uma vaga de consultor de negócios. Isso aqui me interessa. Tenho certeza que já é a resposta de Deus. Pois é, Elinir, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. Não tenho dinheiro para colocar esse currículo no correio. Como que vamos fazer agora? Olha, Elinir, minha carteira profissional. Eu não estou conseguindo trabalho porque já faz tanto tempo que eu estou sem registro e as pessoas acham que eu não tenho qualificação. De que vale essa carteira? Será que na tua carteira tem alguma coisa negativa que te impede de arranjar trabalho? Não, Elinir, não tem nada de errado com a minha carteira de trabalho. Você acredita em milagres? O que é isso? Dentro da sua carteira de trabalho tem um selo dos Correios para você enviar o seu currículo. Mais um selo dentro da minha carteira? Hoje, depois de alguns anos, minha vida mudou completamente. Sou funcionário dessa grande empresa como consultor de negócios em 18 capitais brasileiras. Eu e minha esposa dedicamos a nossa vida ao Senhor. Como primeiro ancião, eu tenho a oportunidade de trabalhar na igreja, incentivando aos irmãos no caminho da esperança. Louvado seja nosso Deus pelo que Ele fez pelas nossas vidas. Pai, ouve a tua igreja orando.
música que o coral cantou, maestro Turíbio, poderia encerrar um dos meus sermões um dia desses aí, tá bem? Combina muito bem com essa prece que nós fazemos a Deus para que Ele ouça a nossa oração aqui na igreja, não é? Bem-vindos todos, Deus nos abençoe nesta hora. Pergunto, trouxe? Deixa ver. Pode ser eletrônica, também vale. Se tiver uma canetinha, vai ajudar para fazer umas poucas anotações. Encontre, por favor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. A nossa conversa hoje gira em torno do graça em tudo. A nossa vida, ela deve ser motivada pela graça. 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu vou ler um trecho que não é muito curtinho, mas nem tão extenso assim, a partir do verso número 12, onde a palavra diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realiza, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. 16. Regozijai-vos sempre. 17. Orai sem cessar. 18. Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, e abstende-vos de toda forma de mal. Este excerto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele é composto de uma porção de conselhos e admoestações. E eu pergunto a vocês, se como cristãos, nós vivermos de acordo com tais admoestações, com tais conselhos, seremos mais felizes ou não? Respondam-me. Sim. Paulo está dando aqui uma ideia do que deveria ser o cristianismo na prática. Respeito, consideração, tratar bem, não pagar o mal com o mal, coisa simples. Mas ele fala de umas coisas que são muito especiais. Primeiro, ele diz assim: regozijai-vos sempre. Não é muito fácil viver uma vida de alegria sempre, porque de vez em quando nós devemos chorar, de vez em quando nós sofremos, mas o cristão, a despeito de chorar e sofrer,
ele deve ter o regozijo da salvação, a alegria do Senhor no seu coração. Ele recomenda orar sempre, sem cessar. E o cerne dessa conversa aqui é: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Parece-me que ele está dizendo o seguinte: você tem um resumo da vida religiosa? Esse resumo deve ser viver uma vida de gratidão. Esse viver a vida de gratidão não é uma coisa do ser humano, é uma coisa que vem de Deus, não é do homem. Porque o homem, por natureza, não é agradecido. Pelo contrário, nós somos mal agradecidos. Por isso, eu lhe dou um conselho: não espere nada das pessoas, nem mesmo obrigado, para você não ficar decepcionado. Viva uma vida de alegria a despeito de, e siga a orientação de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Agora, o que é que Paulo está dizendo aqui? Aconteceu um acidente. Nós vamos dar graças a Deus porque aconteceu um acidente? Não. Aconteceu uma tragédia. Nós vamos dar graças a Deus porque aconteceu uma tragédia? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que, a despeito de, a nossa vida deve ser uma vida de gratidão. Isto quer dizer o seguinte: gratidão em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Vou repetir: gratidão em todo o tempo, em todo lugar e em todas as circunstâncias. Isso é um segredo para a nossa alegria e para a nossa felicidade do bom cristão. Eu quero ler mais um trechinho de Paulo. Voltem umas páginas atrás. Vamos encontrar o livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Aqui são só 3 versos. Capítulo 2, verso 8 começa dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que, para que nós andássemos nelas. O que é que a Bíblia diz? Porque pela graça sois salvos. Espera aí. Então, a salvação é pela graça? É pela graça. Não se assuste. Somente pela graça. E nada mais. A graça, ela é o alicerce. Ela é o fundamento da salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. A graça é, então, o fundamento. E o que é a fé? A fé é o instrumento da salvação. Só isso. Agora, por que Deus nos salvou por sua graça através da nossa fé? Ele não nos salvou para que nós continuássemos vivendo uma vida de mentirosos, de adúlteros, de assassinos, de ladrões. Não. Ele nos salvou pela sua graça para que nós andemos nas boas obras, porque esta é a vontade de Deus para nós. Deus não salva uma pessoa para ela continuar sendo perdida. Não. Deus salva as pessoas para que elas sejam transformadas. Deus nos salva para que sejamos transformados, para não sermos mais o que éramos antes. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Mas pastor, e então por que existem as obras? E a Bíblia fala das obras, até a Bíblia diz que a fé sem as obras é uma fé morta. É porque as obras, boas obras, elas são o resultado da salvação. Na verdade, se nós formos mais fundo no texto bíblico, nós vamos descobrir que as boas obras são o propósito da salvação. Deus escreveu aquilo que nós devemos ser, e só poderemos sê-lo
Pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. E aí o texto diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E quem é que determinou antes essas boas obras? Deus. Quando Deus nos salva, nós entendemos que Deus nos salva para que sejamos transformados. Então, a graça de Deus, ela salva, ela transforma e ela imortaliza. Grave essas 3 palavras. A graça salva, transforma, imortaliza. É a graça de Deus. E não fosse a graça de Deus, nenhum de nós seria salvo. Nenhum. Nem o pastor de vocês seria salvo, não fosse a graça de Deus. É a graça de Deus que nos salva, nos transforma e nos imortaliza para o Senhor. Eu fico pensando às vezes que a graça como fundamento, ela é como algo que Deus planejou na eternidade passada. Deus o Pai planejou isso na eternidade passada. E essa graça, ela tornou-se conhecida de nós na história presente, através de Deus o Filho, Jesus Cristo. E essa história, ela nos é ensinada ao coração e à mente pelo Deus Espírito Santo. E eu diria o seguinte: sonhada no passado, executada na história, no presente, e que terá prosseguimento na eternidade futura, que começa com a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus. Tudo é pela graça. Uma outra coisa que me vem à cabeça: nós entendemos pela fé e pelo estudo da palavra que existem mundos que nunca pecaram. Quando tudo aqui terminar e Deus reunir a família da terra com a família do céu, os únicos seres que terão uma palavra eficiente e eficaz sobre o que é a graça de Deus são vocês. Somos nós, os seres humanos. Porque os anjos que nunca pecaram, pela experiência própria, eles não sabem o que é realmente a graça de Deus, mas você sabe. Então imagine aqui, vamos navegar um pouco com a imaginação. Em algum dia da eternidade você está por lá, e um ser que nunca pecou se aproxima de você e pergunta assim: escuta, conta para mim aí, como é que é viver na graça? Na graça de Deus. Porque os seres que nunca pecaram, eles vivem na glória de Deus. Mas nós estamos no reino da graça de Deus, é diferente. Um dia estaremos também no reino da glória. Mas agora, no reino da graça, nós entendemos que vivemos sob a égide do conflito. E o inimigo fica nos bombardeando diuturnamente. Ele bombardeia todos aqueles que desejam ser cristãos e viverem uma vida pia diante de Deus. Um dia nós vamos poder contar a nossa história de como é ficarmos a vida inteira agarrados à mão de Deus e pela graça de Deus sermos vencedores sobre o mal. Amém, povo de Deus? Tem um outro pensamento que eu quero compartilhar, um pouquinho à frente agora. Tito, capítulo 2. E eu escolhi 3 textos de um indivíduo chamado Paulo. E Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Tito, no capítulo 2, ele fala assim, 11: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A quantos? Todos os homens. 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu quero que você grave esses 3 verbetes: graça, salvadora
manifestou, graça manifestou e salvadora, ok? Eu vou conversar com você um pouquinho sobre isso já já. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Bom, todos pecaram, mas a graça também se manifestou salvadora a todos. Isaías 55, através do profeta, Deus fala assim: vinde a mim todos vós, vinde às águas. O Senhor Jesus em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas, embora a graça tenha sido disponibilizada para todos os homens, será que todos os homens aceitam a graça? Não responda, porque a Bíblia pode responder. João 3,16, Jesus assim: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, veja que limitou um pouco agora, não é? Embora todos tenham pecado, e a graça tenha se manifestado salvadora a todos os homens, aqueles que terão a vida eterna são aqueles que creem. É diferente. Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém, isto é, aquele que abrir a porta, para este eu entrarei. Se não abrir a porta, ele não vai entrar. E Marcos 16 diz assim, quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, entenda, todos pecaram. A graça se manifestou salvadora a todos, mas ela só alcança aqueles que aceitam. Graça é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E esse mesmo autor, ele falou assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Aleluia! O poder de Deus é para a salvação de todos os que creem. O verso não termina no todos, termina no creem. É o Evangelho de Deus, o poder para salvar todos os que creem. Se você crê, a Bíblia diz que você está salvo. Será que eu poderia dizer que não está? Não poderia. Porque eu jamais poderia contradizer o que Deus falou, o que Deus disse. E se Deus falou, eu creio, e por isso eu prego. Crer é salvação. A graça, ela está disponível, mas nem todos aceitam a graça. Eu vou dizer uma coisa que está aqui no meu coração, para você pensar. Eu não preciso de mais nada. Eu só preciso da graça de Deus, nada mais. Não preciso de mais nada. Você não precisa de mais nada, você só precisa da graça de Deus. E eu não estou inventando de novo a roda. Isso não é novo, é bem antigo. Isso tem mais de 2000 anos ou 2000 anos. Esse mesmo autor, do qual nós extraímos vários textos aqui hoje, ele tinha um problema, que nós cremos ser um problema na visão. Porque antes de se tornar um cristão, ele era um perseguidor dos cristãos. E um dia, indo para uma cidade chamada Damasco, ele viu a luz do Senhor Jesus, e nós entendemos que ele teve um problema de visão, e ele diz que ele orou a Deus. Isso está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 10, ele pediu para Deus que o curasse 3 vezes, e sabem o que Deus falou para ele? A minha graça te basta. Eu não sou melhor do que Paulo. Se para ele Deus disse, a minha graça te basta, para mim também. Se eu tenho a graça de Deus, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo mais que eu preciso. Qualquer outra coisa que eu precisar, eu vou na fonte da graça, e essa fonte me concede, porque a fonte da graça é o meu Deus, o Senhor. Diga amém. Agora tem uma coisa, não é Osni? Não dá para separar a graça da cruz. Porque senão você vai pensar assim numa salvação barata, uma teologia que não presta. A salvação é de graça para você e para mim, mas ela custou muito caro para Deus.
A cruz é o símbolo de que a salvação é uma coisa muito forte. A graça de Deus se manifesta também na justiça. E a palavra diz que na cruz, a paz e a justiça se beijaram, se encontraram. A graça e a justiça de Deus. Não dá para descartar o caráter de Deus. Mas nós somos salvos pela graça. Eu falei para você gravar 3 palavrinhas aí, não foi? Graça, manifestar e salvação. O que é a graça? Graça é favor imerecido. Deus, em sua onipotência, escolheu conceder a graça. Então, não é porque eu mereço, mas é porque Deus, em sua infinita bondade, escolheu conceder. Porque se eu merecesse, não seria graça, seria pagamento. E eu disse no sábado anterior, que assim é o amor. O amor, ele não espera nada em troca, porque se ele esperar algo em troca, não é amor, é barganha. A graça, ela só é graça porque é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Deus, em sua infinita bondade, onipotência, amor, escolheu conceder a graça, amém? Agora, a palavra diz em Tito 2,11, que a graça se manifestou. Essa manifestação é como se fosse uma teofania, isto é a entrada de Deus na história, é o aparecimento de Deus na história. A graça de Deus se manifestou de uma tal maneira que não existe um poder em todo o universo capaz de proibir a entrada da graça. Quando Davi entendeu isso, ele dançou na presença de Deus. E quando eu compreendo isso, isso enche o meu coração de uma alegria tão grande, que o coração não cabe dentro do peito. Aleluia. Ninguém no universo inteiro poderia ou seria capaz de impedir a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou de tal maneira que jamais alguém poderia proibir. E ela se manifestou salvadora. E aqui o salvadora quer dizer o seguinte: salvar de um perigo, salvar no contexto de um livramento total. Isto é, perdão para o tempo e para a eternidade. Só Deus mesmo poderia fazer isso. Porque mais rico que um homem possa ser, ele jamais pode realizar alguma coisa que outrem não possa contestar. Mas a graça de Deus, ela se manifestou de tal maneira que jamais alguém poderia contestar. E se manifestou no sentido de salvar completamente, inteiramente, peremptoriamente, isso é, para sempre. A graça salva, transforma e imortaliza. Aí alguém chega e diz assim: e daí, pastor? Nós somos salvos pela graça, o senhor acabou de ensinar 15 minutos do seu assunto em torno disso aí. É necessário obedecer à lei de Deus ainda? Ou nós podemos jogá-la na lata do lixo? Você percebeu que todos os textos que foram lidos, eles dizem que nós somos salvos pela graça, para que andemos em novidade de vida, ou não percebeu? Você percebeu que os textos nos convidam para termos uma vida diferente? Percebeu isso? Diga amém. Amém. Isso quer dizer o seguinte: há 2 grandes erros na história da teologia universal. 2 grandes erros. O primeiro deles é o homem achar que por sua obediência à lei de Deus pode salvar-se. O homem não pode. Porque mesmo que ele faça o seu melhor, nunca ele alcançará a pureza, a beleza e a paz que Deus exige. Nunca. Jamais.
Outra coisa, quem tenta isto está jogando fora a coisa mais preciosa que Deus nos deu, o sacrifício de Jesus. O segundo erro, que não é menos ruim do que o primeiro, é achar que pelo fato de sermos salvos pela graça, nós não temos mais nada a ver com as ordens de Deus, com os mandamentos de Deus. E existem alguns até que gostam de misturar um pouquinho de graça e um pouquinho de obras. Lembro-me que num passado muito distante, nós tínhamos até uma ilustração onde tinha um barquinho no meio do lago com 2 remos. Um deles estava escrito fé, outro obras. Eu não sei se você já viu esse slide aí. Também está errado. Sabe por quê? Porque a obediência aos mandamentos de Deus, a lei de Deus, é o resultado da salvação. É diferente. Na verdade, quando nós lemos, eu vou ler só um verso aqui. A qual, é o verso 14, vou repetir. Ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque Deus quer ter um povo que é somente seu, mas um povo zeloso e de boas obras. Cristianismo sem obediência, sem transformação de vida, não é cristianismo. Quando nós pensamos num cristianismo que não tem responsabilidade, nós destruímos todo o plano de salvação e nós destruímos o Calvário. Porque se não é preciso, por que Jesus morreu então? Ele também não precisaria morrer. Eu vou dar umas informações bíblicas para você aqui. Para você saber que o que eu estou dizendo é uma coisa importante e é bíblica, não é minha, não é de alguém. A verdadeira obediência é uma resposta de amor e um compromisso com Jesus, nada mais. Nada mais. A obediência não traz méritos ao seu possuidor, pelo contrário, ela traz glórias ao Deus que nos salvou. Aleluia! Você ama Deus? Não precisa me responder. Sabe o que Jesus falou sobre amor? João 14 e 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se eu falo que amo a Deus, mas eu não guardo os seus mandamentos, sabe o que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu sou um mentiroso. 1 João capítulo 2, versos 3 a 5. E o Apocalipse diz que os mentirosos ficarão do lado de fora da cidade. Fora ficarão os cães, os adúlteros, os mentirosos que praticam a maldade, etc, etc, etc. A palavra de Deus diz, anota aí, Romanos 3:31 e Tiago 2:17. A fé não nos dispensa de guardar os mandamentos, pois a fé sem as obras é morta. Eu estou me lembrando agora de um trecho que Jesus falou na oração sacerdotal. Ele falou assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí vem João, lá na primeira carta, no capítulo 2, ele fala assim: aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. O que é que nós vamos dizer? Eu vou resumir para você, bem resumidinho, bem pequenininho. Quem salva é Cristo. A nossa obediência é uma resposta de amor, nada mais. Salvação, ela depende de Cristo. Agora, eu é que vou mostrar se eu estou salvo ou não. Porque quando eu permaneço na videira que é Cristo, eu dou bons frutos, está em João capítulo 15. Se eu não produzo frutos de arrependimento, os frutos das boas obras da salvação, significa que eu não estou na videira. Eu não estou salvo. Porque a salvação só é possível através de Cristo Jesus.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Não dá para ser salvo pela graça de Cristo e continuar sendo a mesma coisa. Ô, gente, com o perdão da palavra, não dá para ser salvo por Jesus Cristo e continuar sendo um pica-fumo. Porque uma pessoa salva por Jesus, ela é diferente. Uma pessoa salva por Jesus passa por um processo de transformação. Eu adoro 1 Pedro 2,9. Quando eu digo adoro no meu vocabulário, eu quero dizer que eu gosto muito. Ele me chama assim de raça eleita, de sacerdócio real, de nação santa, de povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Mas o verso não termina aí. Aí Pedro diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes de Deus. Eu pergunto, existe algum defeito no caráter de Deus? Existe alguma mancha no caráter de Deus? Não existe. Nós somos um povo especial, mas com um objetivo. O objetivo de proclamar, manifestar as virtudes do caráter de Deus na nossa vida. E isso é possível pela graça de Deus, amém? Nós fomos salvos para boas obras, diz Efésios 2,10. 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. E o Senhor Jesus, Ele falou: Pai, eu te glorifiquei na terra. E o que significa glorificar a Deus? É fazer a vontade de Deus. Eu te glorifiquei fazendo a tua vontade. Cristão que não faz a vontade de Deus não é cristão. E agora uma frase que não está escrita por aí, só está escrita aqui. Só pode obedecer a lei de Deus aquele que foi salvo pela graça de Jesus. Como a obediência é um ato de gratidão, Deus aceita tal ato mesmo que imperfeito. Vou repetir. Só é possível obedecer a lei de Deus só pode obedecer a lei de Deus aquele que foi salvo pela graça de Jesus. E é dentro do seguinte contexto: como obedecer a lei de Deus é um ato de gratidão pela salvação que nos vem através da graça, mesmo sendo um ato imperfeito, esse obedecer a Deus, Deus aceita esse ato, amém? Pergunto, está claro até aqui? Posso fazer a conclusão? Digam amém se estiver claro. Senão eu começo de novo. Não começo, que está claro, aleluia. Na vida prática, e com mais 3 minutos, nós vamos terminar. Na vida prática, o que é graça? Na vida prática. Porque de repente você fala e a pessoa sai daqui e fala: falou muito bonito, mas eu não entendi nada. Eu quero que você saia daqui pensando que além de falar bonito, entendeu. Não precisa falar bonito, mas tem que entender. Sabe o que é graça na vida prática? Graça na vida prática é Deus usar uma prostituta para levar avante o seu plano de salvação. Isso está em Josué 2, Raabe. Isso é graça. Entendeu o que eu falei? É Deus usar uma prostituta para levar avante o seu plano de salvação. Josué 2, 1 a 14, Raabe. Graça na prática é Jesus se revelar Messias a uma mulher de vida complicada. A mulher samaritana está em João, no capítulo 4, versos 25 e 26. O Messias há de vir, eu sou o que fala contigo, ou que falo contigo. Graça, na prática, é o pai abrir os braços e receber em casa o filho pródigo, conforme Lucas,
capítulo 15, verso 20. Isso é graça na prática. Graça na prática é um ladrão ser salvo no último segundo. Estarás comigo no paraíso, Lucas 23, 43. E, finalmente, graça na prática é o Senhor Jesus dizer a você e a mim. A você e a mim. Vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Isso é graça. Desde a prostituta até a eternidade. O Senhor Jesus nos chamando para entrarmos para um reino. Um reino que Ele nos preparou antes de nós termos nascido. Antes da fundação do mundo. E quer saber? Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus sonhou com esse dia, quando Ele vai dar as boas-vindas a você e a mim, num dos portais da eternidade. E vai dizer, vinde benditos, entrai, possuir por herança o reino. Porque isso é graça. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, não é porque Ele tenha morrido antes da fundação do mundo. É porque Ele se colocou à disposição para morrer antes da fundação do mundo. Isso é graça. Graça é saber que um bêbado pode ter a salvação. Graça é saber que um filho pode voltar para casa. Graça. A graça já alcançou você? Liette, você me ajuda aqui, filha? Vem cá. Fazer um desafio para você. Nem sempre nós entendemos bem isso. Mas há algumas coisas muito essenciais na vida que nem precisam ser entendidas. Precisam ser aceitas. Talvez você não tenha entendido ainda a graça. A graça que salva, transforma e imortaliza. A graça que nos conduz à ministração das virtudes do caráter de Deus na nossa vida. Prática, individual, no dia a dia. Hoje Deus quer conceder essa graça. Enquanto a Eliette estiver cantando uma música linda. Foi a primeira música que você cantou uma vez? Essa? E vai cantar de novo hoje. Tem uns dias já que ela cantou a primeira vez. Se você quer mergulhar na graça de Deus e navegar nos mares do amor de Deus, para chegar à eternidade com o Senhor, eu desafio você a se levantar e vir aqui perto de nós. Se o Espírito de Deus estiver falando isso com você, enquanto ela estiver cantando, não precisa ficar com medo, não. Graças, Senhor, pela vida vivida, muitas vezes sofrida, quase à beira da dor. Graças, Senhor, pelas horas passadas, tantas vezes choradas, por ver tudo sem cor. Graças, Senhor, pela prova mais dura, pela mágoa da injúria, por sofrer solidão. Graças, Senhor, por sentir tanto medo, mas achar o segredo
louvarei o seu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Eu quero agora simplesmente dizer-lhe muito obrigado, Senhor. Graças, Senhor, pelo dom da existência, por possuir uma crença que transforma meu ser. Graças, Senhor, porque mesmo sofrendo, vou na graça crescendo, tenho paz no viver. Eu para sempre louvarei o seu nome e vou contar o que Jesus fez por mim. Eu quero agora simplesmente dizer-lhe muito obrigado, Senhor. Graças, 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 meu Senhor. Amém? Obrigado, Eliette. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é um dom de Deus. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça está aí, disponível. É como um copo de água que está aqui disponível para ser bebida. Eu posso escolher beber ou não. A graça de Deus, ela faz bem assim como a água, mas muito mais do que isso. A graça salva, a graça transforma e imortaliza. E um dia desses Jesus virá nos buscar para completar o seu plano. E por essa graça de Deus, nós estaremos lá, amém? Pai do céu, muito obrigado pela graça soberana, graça que nos salva, nos transforma e nos imortaliza. Graça que se manifestou em Jesus e pelo Espírito está sendo aplicada hoje na nossa vida. Muito em breve, Pai, essa graça, ela se transformará numa vida que nunca mais haverá de terminar. Contigo, no novo céu e na nova terra. Senhor, a nossa obediência é nada mais, nada menos do que um fruto imperfeito da nossa gratidão. Mas como o Senhor Jesus, Ele venceu em todas as coisas, a sua vitória é nossa. Louvado seja o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Quero fazer um pedido ao finalizar esse culto hoje, Pai. Nós estamos aqui, mas nós desejamos estar contigo no céu. Que nenhum de nós falte, que nenhuma pessoa da nossa família falte, que nenhuma pessoa da nossa igreja falte, que nós estejamos lá com todos os nossos. É a nossa prece cheia de gratidão, em nome de Cristo. Amém.
Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença.